Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia da educadora Heloísa Pires, filha do professor Herculano, e na noite de hoje para conversar sobre a morte e o morrer, sobre a obra de Herculano, A Educação para a Morte, extraindo alguns pontos essenciais da obra para a gente refletir aqui com Dona Heloísa Pires. Mas, como vocês sabem, temos 8 programas no nosso canal. 4 aos sábados, 4 aos domingos, mas cada um de uma vez. A cada sábado, um convidado diferente e um programa diferente. A cada domingo, também um convidado diferente e um programa diferente. E temos aqui falando sobre Leon Denis, Memórias do Espiritismo, Documentos de Kardec, Vida e Obra de Chico Xavier. Aos sábados, temos Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE, Carlos Sete Bastos, o ícone da pesquisa espírita no Brasil, e Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador. No domingo, conversamos aqui sobre a vida e a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, de Herculano Pires, de Bezerra de Menezes, e ainda temos uma resenha de livros, tudo isso com Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio Miranda, Heloísa Pires, filha do professor Herculano, Luciano Clay, historiador, escritor e biógrafo de Bezerra de Menezes, e o Silvio Mariano, documentarista espírita sobre livros, ele que é quem mais conhece livro aqui em Terras Maurícias. 8 programas à disposição de vocês. Então vamos iniciar o programa da noite de hoje, elevando o pensamento a Deus e agradecer por esse momento sublime, onde vamos defrontar a morte, encarar a morte de frente. Tudo isso numa conversa agradabilíssima com Dona Heloísa Pires, aquela que tem em perfeito equilíbrio as duas asas, as asas do amor e da sabedoria. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Sem delongas, vou colocar Dona Elo aqui conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires, educadora, filha de Herculano, para mais um programaço, o Metro que melhor mediu Kardec, né? Como outro dia eu estava conversando com Ana Maria, eu e Dona Heloísa estávamos conversando aqui, né? Um mês passa rápido, mas para quem estava acostumado toda semana, né? Eu estou sentindo uma falta de Dona Heloísa, né, imensa, que dói. Dói no peito a falta que eu sinto de estar toda semana com Dona Heloísa. Mas deixa eu dar boa noite a ela. Dona Heloísa, boa noite. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, gratidão a Deus. Tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Me diga uma coisa, essa semana
Qual foi a última atividade doutrinária da senhora? Fiz a live de Fernandópolis, que eu faço desde que começou a pandemia. Um sábado sim, um sábado não. Foram vários livros, sempre o pai, e esse último é sobre Espiritismo e a Bíblia. Quando o pai Kardec diz a Bíblia não estava errada, os homens é que não souberam interpretá-la. E o pai diz que não existe uma palavra, inclusive cita o teólogo, condenando o espiritismo da Bíblia. Mesmo porque na Bíblia Real, de João Ferreira de Almeida, e nas Bíblias inglesas, Moisés fazia sessão de materialização, nas quais aparecia Jeová materializado. Dona Heloísa, esse programa, vocês utilizam o livro Visão Espírita da Bíblia, de Herculano? Agora, já foi o Centro Espírita, vai o livro, um capítulo por um sábado sim ou não. Quando acaba o livro, nós mudamos. A Cleide e eu escolhemos. Antigamente, o Luiz Carlos de Fernandópolis participava. Agora ele está com muitas atividades, ficamos eu e a Cleide. Dona Heloísa, não apenas nas lives, eu acho importantíssimo o movimento espírita, nas livrarias da Casa Espírita, sempre a gente ofertar as obras de Herculano, né? Dona Heloísa, eu vou tirar uma fotografia lá da livraria lá da nossa Casa dos Humildes. A senhora vai ver a prateleira cheia de obras de Herculano, viu? E Agora, agora eu te digo, você é superdotado, você é muito inteligente e você compreende Kardec. Quem gosta de ler Herculano é uma pessoa que entende a doutrina espírita. Ele é discípulo fiel de Jesus e Kardec, como ele dizia, aluno no planeta Terra. Somos todos alunos sírios. Ele sempre dizia, para ninguém arrebitar o nariz. Dona Heloísa, eu disse que a nossa livraria lá, a prateleira é cheia, mas as pessoas vão comprando e a gente substituindo ad eterno, né? Então, tá lá o espaço de Herculano, É, Kardec, Herculano, né? As obras de Chico. Então, a gente, Leon Denis, Leon Leon Denis, Denis é lindo. Delane, pelo amor de Deus. E hoje a gente vai falar até de Leon Denis aqui. Eu tenho uma perguntinha sobre Leon Denis, sobre o assunto. Eu amo Leon Denis, aprendi com meu pai. E Denis era autodidata. E também ele é filósofo poeta. Ele veio do século, fez sucesso falando em espiritismo lá na França, por toda a Europa, autodidata. Meu pai foi fazer a faculdade quando ele pôde, situação econômica mais sossegada, nós maiores, com mais de 40 anos. Ele sonhava, mas ele era autodidata. Aí entrou na USP brilhantemente, depois trabalhou como professor universitário 10 anos na Faculdade de Araraquara. Depois Bezerra mandou ele se dedicar só ao espiritismo em São Paulo. Ele veio para São Paulo, largou a faculdade, que era o sonho dele, mas realizou em alguns anos e trabalhou intensamente, além de trabalhar no jornal para sustentar a família. Todos trabalhavam depois, ele ainda trabalhou pelo Espiritismo sempre. Dona Heloísa, hoje a gente vai ver a obra Educação para a Morte, não é? Essa obra de Herculano, magnífica, não é? Maravilhosa. Mas eu queria primeiro lhe fazer uma pergunta, para a gente ir para a Educação para a Morte, né? Dona Heloísa, a gente precisa ter a verdadeira visão que a doutrina espírita possibilita, favorece a gente, a verdadeira visão sobre a morte e o morrer. Eu pediria, por favor, para a senhora falar um pouquinho sobre essa visão verdadeira sobre a morte e o morrer. Olha, essa visão me encanta. Ou seja, como diz o pai, é a libertação do espírito, é não ficar mais
restrito ao corpo de carne, que nós amamos. Eu mesmo digo, não tenho medo da morte, como o menino lá da Rádio do Tavares, o Wagner de Sorocaba, mas não tenho pressa, adoro a vida. Mas a morte é a libertação. Se o morto não fosse, como o Espiritismo explica, continuasse até mais inteligente, a percepção se dilata quando agimos bem. Às vezes, em várias encarnações, agimos mal e aí criamos problemas de consciência. Não existe o inferno. É um estado de espírito, diz Kardec no livro lindo, O Céu e o Inferno. Então, a morte é o despertar maior, é reencontrar amigos, familiares, nossa, e conscientemente, e não esquecendo que às vezes eu acordo e falo, gente, que alegria, sonhei, mas com quem? Não lembro, eu não tenho facilidade para lembrar dos sonhos sempre. Então, a morte é a participação no universo no qual estamos mergulhados de uma forma mais consciente. Não há que chorar pelo morto, só se for de inveja. Nós temos, às vezes, inveja de quem partiu, porque se ele caminhou corretamente nesse estágio de evolução do planeta Terra, ele está bem, reencontra familiares, vem nos visitar, sonhamos, caminhamos juntos, não há separação. Espírita não pode chorar pelo morto. Já no horizonte primitivo havia sessões de materialização e sabíamos que os mortos não morriam, que continuavam com outra roupagem. Então, agora, nesse século de sombras e luzes, não vamos retroceder, né? Temer a morte, não desejar a morte. Bom, não precisa ter pressa. Dona Heloísa, uma pessoa inadvertidamente que está vendo a gente aqui, pode falar assim, se não for espírita, né? Que educação para a morte? A gente precisa de uma educação para a vida. Mas com essa visão de Dona Heloísa, essa educação para a morte é uma educação para a vida nos dois planos da existência, né? E é uma alegria, nós não morremos, o corpo vira pó, mas nós somos imortais. Jesus, sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra. Continuaremos vivos pela eternidade, indestrutíveis. Nossa, que ideia linda! Já pensou, como diz Simone de Beauvoir, a companheira de Sartre? Ela diz: morrer, que triste, perder a música, a família, tudo aquilo que amamos não existe mais. Pelo amor de Deus, eu entraria em depressão. A vida continua por planetas magníficos e gratidão à Terra, que é linda, linda, linda. Ah, você não teve problema? Tive. Andei por terríveis tempestades, abria o guarda-chuva da fé, mergulhava na doutrina espírita, na casa espírita, nos meus filhos, e venci. E continuo a dizer: a vida é linda, é possibilidade de crescimento, de compreender melhor a nossa jornada luminosa para a luz. Então, tem que educar para a morte, senão a pessoa não ocupa essa visão, essa possibilidade já em vida. É um instrumento magnífico de libertação do medo, porque às vezes é uma angústia que a pessoa nem sabe definir. Sartre, o materialista, escreveu livros terríveis, A Náusea, e vivia nauseado, e nos últimos anos andava sendo perseguido por uma lagosta. Que é isso? Porque ele temia a morte, virar paixão inútil. A vida é linda, ninguém vai morrer, ninguém vai perder filho, pai, mãe, todos nos encontraremos na caminhada para a luz. Dona Heloísa, essa visão é tão importante, né? Porque os profetantes de outras religiões, né, que acreditam na ressurreição dos mortos, quando vão ao cemitério, não é?
eles pensam que seu pai e sua mãe estão ali, não é? E a ressurreição dos mortos vai contar com aqueles restos. Esse mês que vem, daqui a alguns dias, vai fazer 2 anos que minha mãe partiu para o plano espiritual. Tá? Eu lembro, dona Eva. Dona Heloísa, Eu sempre lembro dela. eu vou, por respeito, claro, vou retirar os ossos, a gente vai colocar no ossuário, né, por respeito, mas jamais, desde o primeiro dia, né, tanto que eu não fui uma vez ao cemitério para o jardineiro lá e o pedreiro estavam fazendo a melhora. Eu sei que mamãe não está ali. Mamãe está nos planos espirituais, vem me visitar. Quer dizer, isso muda de figura. Por isso Herculano, dona Heloísa, na obra, ele diz que a humanidade precisa urgentemente, ele grifa isso, urgentemente, de uma educação para a morte. Aí eu pergunto a dona Heloísa, é urgente mesmo, dona Heloísa? Considerando o número de suicídios, de crianças desesperançadas, de adultos, de idosos, sabendo que isso é contrariar a lei de Deus, a moral cristã, o respeito às entidades espirituais, aos anjos da guarda, aos santos, dirão os católicos, é urgente. Começa na infância. Peixinhos, quando eles morrem, ó querido, eles estão no céu. Aí, quando as crianças depois, passarinhos, aprender a lidar, quando o pai ou avô ensinar, a dor, a saudade existe, mas a alegria de sabê-los bem, cuidados por Deus, é maravilhoso. É uma libertação de depressão, de pensamentos de angústia, de incerteza perante o que vai acontecer amanhã. Onde está minha mãe? Onde está meu pai que partiu? Crianças têm que ser educadas para a vida e para a morte que não existe, para compreender que, como às vezes algum familiar vai para outro país, de vez em quando um familiar vai para o plano espiritual e a vida continua, e os reencontramos pelo pensamento e durante o sono. É a libertação do medo da morte, da angústia de perder os entes queridos. Dona Heloísa, aí vamos agora para a questão da união conjugal, né? Há um ditado que realmente é verdadeiro, né? Muita gente se casa, quando casa é meu bem para cá, meu bem para lá. Quando separa é meus bens para cá, meus bens para lá. Dona Heloísa, você, aquela jovem, bela, que às vezes o rapaz fica orgulhoso, né? Aquela jovem que é uma boneca, e vice-versa, o rapaz é um manequim, aquilo ali não vai perdurar para sempre. Aquilo é muito transitório. Então, dona Heloísa, é necessário também uma educação para a morte, para a união conjugal também. Eu acho, Monteiro Lobato diz num dos seus livros, para tudo existe curso. E ele fala em relação ao casamento, que deveria ter um curso para preparar os que se casam e para preparar os pais para educarem os filhos. E eu diria, ele só esqueceu da preparação necessária para a morte. Ele se comunicava através, tem o livro Monteiro Lobato, eu não lembro agora, moça, depois eu vou procurar no meio dos meus inúmeros livros, e ele tem sessões que ele publicou de conversa dele com os espíritos. Ele ficou feliz quando compreendeu realmente que a morte não existe. O grande escritor. Bom, aí da união conjugal vai vir a prole, tá? Vai vir os filhinhos. Dona Heloísa, hoje muitos pais entregam os filhos para a escola educar, tá? Até devido à falta de tempo, tá? A falta de tempo.
Mas, Dona Heloísa, muda completamente de figura quando os pais e até mesmo os educadores na escola olharem para o educando como um espírito velho, antigo, reencarnado. Né? Então, essa educação para a morte vai ser necessária também para uma pedagogia espírita, espiritual. Né? A gente não achar que aquele serzinho nasceu com corpo, que ele já existia antes. É necessária essa educação para a morte também. É claro. E para as crianças compreenderem que ninguém morre, porque eles vêm preparados para a vitória. Mas o neurocientista dos Estados Unidos explicam que se não houver uma estimulação no cérebro do corpo físico, não vão entender a verdade. Eles só não explicam de onde vem o pensamento. Não têm a coragem de falar como Heine, Joseph Heine, da parapsicologia. Na mente extrafísica. Então, estamos fora do corpo físico. A nossa mente somos espíritos. O corpo é um instrumento magnífico de trabalho, que uma hora vai se desgastar. E largamos o corpo físico e continuamos a nossa caminhada com parentes, com amigos. Como não falar essa libertação? Quantas crianças se preocupam se os pais vão morrer? Se morre alguém, ou o pai, a mãe de um amiguinho, se os tios vão morrer. Isso é tirar um peso do coração, é tirar, acabar com um problema grave como é o suicídio, que só aumenta dificuldades. Então, há que se ensinar que a morte não existe e, através da história do corpo bioplásmico, que vem da parapsicologia, e confirmando o espiritismo, fazem um estudo em Kirov, quando descobrem o sábio de Lyon, Kardec, elogiando Kardec, mas dizem ele é a antiguidade e nós a modernidade. E lá descobrem que o corpo bioplásmico, quando abandona o lugar onde está sendo pesquisado, só aí o rompimento da ligação do corpo bioplásmico com o corpo físico é que acontece realmente a morte, o corpo começa a se deteriorar. Então, há que ensinar isso. Mas quando essa informação chegou de Kirov, o governo russo proibiu que continuasse, porque é uma libertação do homem da terra. Ele não mais vai temer a morte, não teme a vida, não teme essas pessoas terríveis, autoritárias que criam problema. E isso governos não querem. Então, em todos os lugares, há uma prevenção com essa ideia magnífica de libertação. Dona Heloísa Pires, um auxiliar da educação na Terra, tanto dos pais, mas um poderoso auxiliar também da educação nas escolas, né? E agora falando para os pais espíritas, seria e é a evangelização infantil. Um dia eu perguntei a Dona Heloísa Pires, se a senhora tivesse que escolher a atividade primordial, a mais importante, numa casa espírita. Heloísa Pires respondeu, a evangelização infantil. Então, Dona Heloísa, o centro espírita, a casa espírita, tem uma responsabilidade imensa, deve se debruçar sobre essa educação para a morte na evangelização infantil, intramuros, nas nossas casas espíritas. É indispensável, nessa hora de transição, de dificuldades, de deseducação das crianças, até com cartilhas pornográficas, é indispensável essa educação libertadora. Ai dos espíritas, dos pais, e além da evangelização na casa espírita, o evangelho no lar. É indispensável. Perfeito, É Dona a Heloísa. ligação com as luzes do universo.
tantas vezes reclamamos das sombras que invadem lares, a terra, programas de televisão, mas se todos se unissem e se ligassem às luzes, iluminaríamos a nossa terra. Não temos tanta possibilidade. Iluminemos nosso lar, nossa vida, nossos familiares. Já melhoramos a terra. Dona Heloísa, então, o nosso evangelho no lar seria a nossa casa, precisa ser um posto avançado da casa espírita também, não é? Porque existem espíritos que nem é por mal, ficam ao nosso lado por algum interesse e ainda não têm condições de se perceberem, às vezes, desencarnados ou estão magoados com alguma coisa, ou realmente nós os perturbamos. Tem a história de Benedita Fernandes, que ela nasce e fica completamente obsedada. E quando esse companheiro perante o qual ela se sentia culpada e se entregava à obsessão, que ela era maravilhosa, quando ele é afastado, ela se torna numa construtora de escola para crianças, casa espírita, locais de estudo do espiritismo. É uma administradora que estava fechada nela mesma porque não entendeu a vida e não entendeu a morte. Na medida em que ela estudou, que estimulou o cérebro de carne, ela se transformou numa luz onde quer que ela fosse. Uma evangelizadora, uma administradora, uma mulher maravilhosa. Dona Heloísa, a senhora lembrou aí de Benedita, eu vou dizer uma coisa, eu conversei com o César Perry sobre Benedita, li o livro do César Perry sobre Benedita Fernandes. Dona Heloísa, para mim, ela está no mesmo nível de um Bezerra, de um Eurípides, de um Chico. Essa mulher é impressionante, não é? E como ela se deixou, por complexo de culpa, dado o coração de ouro, ficar tanto tempo ligada àquele espírito que a tornava como louca. E que libertação linda! Parece a inteligência, a bondade, a capacidade de administração. É linda, linda a história dela e nos convida a educarmos nossas crianças dentro dessa visão maravilhosa de libertação. Se alguém sente uma perturbação, eu já falo, se eu prejudiquei no passado, me perdoe. Mas lembre-se que você também prejudicou a muitos, então todos devemos pedir perdão. Então vamos dar as mãos e nos perdoarmos uns aos outros e construir um mundo mais feliz. Dona Heloísa, eu não conheço. Tem o exemplo do Paulo de Tarso, né? Criminoso, né? Mata o homem velho, nasce o homem novo, mas eu não conheço um exemplo feito Benedita, sair da loucura numa mesma encarnação e se torna um espírito de luz, uma mulher extraordinária. É uma coisa. Maior do que a maioria do planeta Terra. Ela construiu, ela juntou um grupo de senhoras que gostavam do Evangelho e construíram praticamente uma cidade espírita que apoiava lá, não tinha hospício, né? Ela construiu o hospício, construiu escola para as crianças, construiu o hospital, construiu a casa espírita. Que mulher incrível! Que inteligência divina, brilhante! Estava sufocada pelo complexo de culpa, ela não se perdoava e pela ligação com aquele que ela havia prejudicado. É um livro lindo. César Pepe foi muito feliz com esse livro. Benedita Fernandes. Dona Heloísa, no livro tem uma psicografia do Chico, bem rapidinho, que eu fiquei muito emocionado. Manhã de Sol, a psicografia do Chico. Diz que Benedita foi para uma reunião com as mulheres ricas da cidade, né? Fazia muito calor, mas ela não tirava o casaco, né? E começou a suar. Então as mulheres ricas chegaram, né?
E ele era quem comandava tudo, a caridade na cidade. As mulheres pediram, Benedita, pelo amor de Deus, você vai tirar esse casaco. Quando tiraram, ela vestia um vestidinho tão simples, com remendos, né? Com Ai, pedaços de outros tecidos. ai, que Aí o Chico lindo! recebeu esse poema, Manhã de Sol, que é uma coisa linda, sublime essa passagem, né? Ai, que Lindo. linda, linda, linda. Mulher incrível, numa época em que as mulheres ainda não eram tão produtivas, ela foi. Dona Heloísa, deixa eu me consertar aqui interiormente, que Benedita mexe com minhas estruturas. Vamos adiante. Dona Heloísa, essa é educação para a morte, a gente falou nas crianças. E os pais, às vezes, se defrontam no meio do caminho, porque quando você não educa, quando a argila é mole, depois que o barro endurece, é mais difícil. Né? Então chegam os jovens, os adolescentes, nesse mundo com as drogas, o aborto, o sexo livre. Dona Heloísa, mas ainda há tempo desses pais apresentarem ao jovem essa nova educação. Claro, há tempo, porque a ciência hoje caminha de mãos dadas. Sem querer e sem saber, ciência espírita e ciência tradicional caminham de mãos dadas. São os cientistas que apresentam, está na internet, está em livros, está em todo canto, as nossas possibilidades fazendo o bem. O acender do nosso cérebro, a irrigação do nosso cérebro, o aumento da nossa inteligência com a prática do bem, com a oração, com a meditação. É o doutor Silva Costa Renato, ele está na internet, ele publica até através do e-mail dele, e ele diz que caçoava da oração, não acreditava. Aí um amigo falou, você sabe que para dizer que uma coisa é mentira, você tem que apresentar contraprova. Então, pesquise oração. Ele disse, aceita o desafio. Foi pesquisar e concluiu, a oração impulsiona o cérebro para a luz. Consegue fazer com que escolham caminhos corretos. Irriga o cérebro e aumenta até a massa cerebral. E ele diz, hoje eu oro 8 vezes por semana. Eu falei para os meus filhos, eu já orava muito, vou orar mais para o meu cérebro ficar os neurônios, porque a mente extrafísica está em boas condições, mas o cérebro do corpo físico, que é o nosso instrumento de trabalho, tal qual um piano desafinado atrapalha um grande pianista, o nosso cérebro, com problemas áreos, às vezes fica só pensando bobagem, fica em depressão, queria ir passear na Europa e não pode, tanta bobagem, perdendo a beleza que é a vida. Então, precisamos educar para a vida e para a morte. E ouvir os cientistas. O doutor Cadil não pede para perdoar, cardiologista do Sírio-Libanês, está aí na internet. Perdoem. Não perdoar a mágoa cria coágulos que podem adoecer o corpo físico. Hoje o convite é geral, eu digo. Jesus disse, vai haver um só rebanho, um só pastor. Ciência. Ciência espírita, ciência tradicional, ciência, compreensão de que somos espíritos imortais, indestrutíveis. Como não apresentar essa ideia libertadora para adolescentes e já para crianças? Oi, filho, o peixinho não morreu, é o corpinho dele. Ele está lá num aquário junto com o seu avô. Ah, pelo amor de Deus, deixar chorarem, se desesperarem. Há que consolar dentro das bases hoje apresentadas a cada dia mais pela ciência oficial. E a parapsicologia, considerada ciência, já explica muito bem a morte. Só não explica ainda onde vai o espírito quando morre. Mas deve, logo alguém vai entrar e conversar com os espíritos
desencarnados e vai também declarar essa verdade fabulosa que tem que se espalhar pelo mundo. Dona Heloísa, então, os pais que atravessam um momento de dificuldade, de problema com os filhos, se soubessem, aqueles que não são espíritos, procurem uma casa espírita. Eu quero até perguntar a Dona Heloísa, né, juntando a oração, a ciência, né? Dona Heloísa, o Emmanuel afirma que o centro espírita ele é uma escola, mas também, muitas vezes, um hospital, né? Dona Heloísa, se esses pais levassem os jovens entregue as drogas, ali você vai ter o passe, a bioenergia, não é? Você vai ter a desobsessão, você vai ter a palestra evangélica, uma nova convivência, participar da juventude espírita, fazer a caridade, quer dizer, é um socorro realmente. Essa visão do Emmanuel, do centro espírita como hospital, é uma realidade também, não é, dona Luísa? Nossa, eu nos momentos de tempestade que já vão longe, eu fiquei mais ligada ao centro espírita. As crianças, 5, estavam na escola, eu ia para o centro espírita, participava, fazia palestra, e foi a minha força. Passei esse período difícil sorrindo, graças ao tratamento conseguido, uma verdadeira homeopatia, a casa espírita. Nessa época, meu pai não havia fundado o centro, minha mãe e eu, ela me levava, que linda minha mãe, íamos na FESP, fazíamos o trabalho lá, participando do grupo mediúnico Sentada Longe, com a dona Ione Carvalho, com a dona Rosa Freua. Nossa, foi a minha força e a resistência me ajuda até hoje. Eu fecho os olhos, eu me vejo lá e sinto a energia. Gratidão a todos que me ampararam. Bom, dona Luísa, aí vamos uma coisa muito interessante que diz aqui na obra Herculano. Dona Luísa, a gente sabe pelo espírito André Luiz, através do Chico Xavier, que existem no mundo espiritual também os departamentos, né, as escolas, né, nos planos espirituais. O Herculano faz uma afirmativa aqui que esse ato educativo, essa educação para a morte, esse ato educativo não se encerra com a morte. Esse ato educativo, né, ele vai para além da morte também. É isso mesmo? É lindo. O André Luiz conta no livro dele, acho que Nosso Lar, ele conta que ele havia sido um médico, ele acha, a gente que se julga pouco humano, eu não acredito, ele é tão querido e bom, mas ele chega no mundo espiritual perturbado. Aí ele começa a orar pela mãe dele, e a mãe dele vem auxiliá-lo. E ele reinicia a educação dele numa humildade que me encanta. Ele, médio, o respeitado, vai limpar o chão, porque ele não se julgava ainda em condição, com os erros que ele cometera, suicídio inconsciente, ele se sentiu humilde perante os que caminharam mais. E ali se inicia a reeducação deste homem correto. Mas como Paulo de Tarso ainda não compreendia a arte de bem viver. É linda essa reeducação que realizamos tantas vezes quanto necessária, no aqui e no mundo espiritual. E a evangelização da Casa Espírita e o Evangelho no Lar nos reeducam, porque fomos preparados para a vitória. Mas a festa do mundo nos atordoa, o material nos encanta. Às vezes nos perdemos em dinheiro, outras vezes em casa, outras vezes no corpo físico. Quero ter um corpo perfeito. Poupe-me, dura tão pouco. Então é necessária essa reeducação libertadora de perder, gastar energia com bobagens. Dona Heloísa Pires, vamos agora. A gente começa a se encaminhar para o final, mas ainda não é o final, né? Dona Heloísa, tivemos no Espiritismo, né, a figura de Allan Kardec, que foi um educador,
junto com a sua Amélie Boudet, que foi uma educadora, o casal. Tá? Dona Heloísa, a gente teve aqui no Brasil, logo no iniciozinho do Espiritismo, né? Naquelas primeiras décadas, uma figura como Eurípides Bassanufo, que foi Sim, um educador tão maravilhoso que criou o Colégio Allan Kardec, que existe até hoje, em Sacramento. Né? Depois vem Herculano, um filósofo, um jornalista, mas esse homem que fundou aqui no Brasil, foi ele quem trouxe a pedagogia espírita, essa necessidade da educação espírita. Eu estou aqui ante uma educadora, filha deste homem que tanto falou sobre a educação. Dona Heloísa, quando Jesus pensou na implantação do Espiritismo na Terra, tanto lá em França como aqui no Brasil, foi por isso que ele escolheu educadores, já, Dona Heloísa? Isso é muito importante. é, Jesus é perfeito, o nosso irmão mais velho. Ele é lindo, não existe nada que embace a beleza de Jesus de Nazaré ou de sua mãe, Maria, mãe de Jesus, também é um espírito de luz. E José, que ensina, como era costume entre os judeus, a profissão ao filho. E é por isso que ele veio exatamente nos convidar a caminhar dessa maneira racional, libertadora, iluminadora. Bom, vamos agora para alguém que seu pai gostava muito, e não só seu pai. Dona Heloísa Pires tem uma enorme admiração, né, por esse espírito, que é o Leon Denis. O Leon Denis. Dona Heloísa, eu fiz um programa há 2 semanas atrás com Charles Kemp, ele trazendo os documentos do Congresso lá de Paris, na época de Leon Denis, onde Leon Denis, no Congresso, afirma que o Espiritismo transformará um dia a ciência, a religião e o ensino. Deixemos as duas primeiras de lado. Né? A minha pergunta para a senhora sobre esse espírito que a senhora admira tanto. Leon Denis diz que o Espiritismo um dia transformará o ensino. Isso vai ser um momento importantíssimo na história do mundo, não é, Dona Heloísa? Nossa, a ciência espírita, olha, é impressionante. Foi estudada em Kirov, na Rússia. Admitiram que Kardec estava certo. Joseph Heine cria para a psicologia e diz, sim, Kardec estava certo, era um sábio, mas ele é a antiguidade e nós somos a modernidade. Mas há um respeito muito grande da parapsicologia, dos verdadeiros parapsicólogos. O pai fundou o Instituto de Parapsicologia, mas depois fechou, que vinham alguns querendo ganhar dinheiro, não queriam divulgar nada, nem a libertação do homem. Então, ele achou melhor não estimular esses vendedores de ideias a explorarem a parapsicologia. Mas está aí, a verdade surge a cada dia no nosso querido planeta e a libertação virá. Se Deus quiser, em breve. Parece que estamos no fundo do poço, mas, como diz a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, é uma nova Idade Média. Escuridão e luzes. Felizmente, não se matam os cientistas mais, não matamos, mas virá, diz Ana Beatriz, o renascimento, e virá com toda a força, provando que realmente somos espíritos, somos deuses, somos luzes, indestrutíveis. Dona Heloísa, a minha pergunta derradeira para a senhora, não é? O maior educador que já existiu nesse planeta aqui foi ele, Jesus, tá? O nosso divino mestre. Até uma passagem de Dona Heloísa, né? Maravilhosa, quando um dos discípulos chama um bom mestre, Jesus não aceita o bom, embora aceite o mestre. Ele diz,
por que me chamais bom? Bom é o Pai que está nos céus. Né? Mas ele aceitou o mestre. Né? Dona Heloísa, que importância tem para essa humanidade, junto com a educação para a morte, que Herculano aponta, a gente se voltar para o educador divino, o nosso mestre Jesus? Nossa, é indispensável. Foi o afastarmos-nos de Jesus, o Jesus real, o Jesus amoroso, o Jesus que exemplificava, não exigia e fazia o contrário, que tivemos o desenvolvimento da moral cristã, que muito nos auxiliou. Agora, de repente, o mundo vira do avesso e surge absurdos. Então, há que voltar à nossa moral cristã, há que voltar ao que realmente interessa, a beleza interior, a criação de uma luz interior. Imaginemos uma terra escura, sem lua, sem estrelas, apagada. Muitos hoje caminham pela vida apagados, enrolados em sombras, ligados a pensamentos sombrios e chegando ao cúmulo de extinção do próprio corpo físico. É uma coisa que não pode continuar. É preciso erguermos docemente a nossa voz, convidando a leitura. Se não quer ler Espiritismo, por favor, leia os livros de parapsicologia. Procure no Google as últimas descobertas científicas. Então ficará entusiasmado, porque realmente, como falaram em Kirov, na Rússia, a apresentação dos fenômenos estudados por Kardec é correta. Kardec é o sábio de Lyon. E Joseph Heine reconhece e vem, através de máquinas poderosas, confirmar os fenômenos estudados por Kardec. A visão sem olhos, a comunicação entre mortos e vivos, a força do pensamento, tudo o que Jesus falou, que Kardec repetiu, Joseph Heine, através da parapsicologia, repete. Me lembrei, dona Heloísa, de Emmanuel novamente, quando ele diz, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? Esses dois grandes educadores, para a gente tem que caminhar juntinho, né? Mesmo compreendendo Nossa, a grandeza de Jesus. é porque é uma vida nova. Mesmo eu, que desde criança nasci em berço espírita, meu avô, minha mãe, meu pai, meus tios, mas a força vai se desenvolvendo na medida em que lemos, estudamos, comparecemos na casa espírita, fazemos o evangelho no lar. E às vezes a gente para e pensa, nossa, como hoje poucas coisas conseguem me incomodar. Como a gente é tolo quando é muito jovem e não lê o suficiente para se iluminar interiormente. Procuramos luzes especiais, procuramos, adoramos o sol suave, as estrelas brilhantes, mas o convite é desenvolvermos nossas luzes ainda pequenininhas estrelinhas interiores, enxergadas e fotografadas pelos russos de Kirov, o corpo bioplásmico que parece um céu estrelado, na medida em que mergulhamos em bons pensamentos. Bom, dona Heloísa, eu quero pedir agora para a educadora dona Heloísa. Dona Heloísa, se a gente pedisse um conselho à senhora para os educadores, para os pais espíritas, né? Que conselho a senhora daria? Primeiro, para os pais, observem os seus filhos. Não entreguem celulares riquíssimos para eles. Olhem nos olhos para descobrir o que estão sentindo. Estão no caminho correto? O perigo das drogas. Convide os amiguinhos, conheça os amiguinhos, faça reuniões em casa, levem a evangelização espírita, façam o evangelho no lar e, sobretudo, digam como é importante nos amarmos
que família visa dar as mãos para que possamos evoluir. A tarefa fica mais fácil. Não viemos ao mundo para desfilar com roupas caríssimas. Não viemos ao mundo para sermos modelos de beleza. Viemos ao mundo para evoluir e caminhar, construindo a Terra, o mundo de regeneração, e caminhar para os trilhões de planetas que nos esperam nesse universo magnífico que Deus nos colocou. Gratidão a Deus, a espiritualidade superior à nossa família e as casas espíritas, as instituições espíritas que trabalham de uma forma grandiosa para tirarem aqueles que estão caídos no barro da estrada, aqueles que estão mergulhados na ilusão da riqueza e do poder. Vamos trabalhar unidos para que a terra de regeneração torne todos felizes, sem cruéis, sem corruptos, sem corruptores, luzes, apenas luzes. Dona Heloísa, olhe, encerrando o programa, eu tenho o Herculano na minha vida como um verdadeiro educador. Tá? Mas me permita dizê-lo, tá? Eu também tenho, tá, um olhar muito especial. Tá? A senhora, para mim, também é uma educadora, viu? Eu Tudo. estou começando. Eu estou começando, chegarei lá, chegarei. A marcha vale a pena, vamos lá. E você também é um educador. Eu tenho visto o seu trabalho no Centro dos Humildes. Nós vamos nos tornar ainda potentes, fortes, mas a marcha já se inicia e já muda o nosso modo de ser para melhor. A alegria de viver, a alegria de perdoar, a alegria de compreender que alguns têm muita dificuldade. Às vezes esquecemos, voltamos ao passado, mas aí lembramos, temos que ficar no presente, perdoar, compreender. Tantas vezes agimos erradamente em outras encarnações, repetindo os erros que hoje fazem. Tantas pessoas passam pela nossa vida, né? Cada pessoa traz uma mensagem, né? Desde que eu conheci Dona Heloísa, né? Eu sinto isso muito forte, né? A sua visão de mundo, né? Eu inicio o programa, eu quero dizer de público aqui, como é que eu enxergo a senhora. No início do programa eu sinto isso, né? Dona Heloísa, para mim, é aquele ser em perfeito equilíbrio, as duas asas, né? Do amor e do intelecto, né? Essa visão que eu tenho, viu? Ai, querido amigo filho, ainda não sou assim, mas você vê o nosso futuro, seremos. Graças a Deus, isso me dá uma alegria tão grande, seremos luzes. E ainda é uma educadora que gosta de um poetinha que eu gosto muito. Né? Quem é o poetinha gaúcho? Mário Quintana. Ai, amo Mário Quintana, poeta espiritualista, entendeu a vida. As duas cidades, poesia dele, né? Uma sombria e escura, outra luzes, e ele diz, mas não existe duas cidades, a cidade é uma só, cada um se coloca onde deseja, na luz ou na sombra, é demais, é demais. Dona Heloísa, eu falei aqui nas duas asas, né? Ele tem um poema lindo que ele termina assim, ele dizendo: os outros passarão, eu passarinho, eu passarinho. Ai, ele é lindo demais, que ele receba o nosso carinho, mais vivo do que nós. Dona Heloísa, vamos orar? Vamos, nossa. Bem, meus queridos irmãos, então na noite de hoje, agradecemos ao Mestre Jesus, o educador da humanidade, mas agradecemos também ao Mestre Allan Kardec, grande educador espírita, a todos aqueles que em nossa vida
foram educadores, os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos. Agradecemos a figura de Herculano, esse grande lutador pela pedagogia espírita, pela educação espírita no Brasil e no mundo. E agradeço a dona Heloísa Pires por estar aqui a cada mês nos educando a seguir rumo a essa vida imortal nesse processo de educação para a morte. Uma educação para a vida aqui na Terra e para a vida além da Terra, onde todos nós vamos habitar um dia. Como o passarinho de Mário Quintana. Todos passarão, nós, passarinhos, voando rumo à eternidade. Então, pedindo permissão a Jesus, o mestre amigo, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, então, emocionado, quero dedicar esse programa à minha educadora primeira nessa vida, que foi você, minha mãe Eva, que hoje habita a vida espiritual. E mês que vem estaremos aqui na mesma Herculano hora, 8 da noite, no segundo domingo, com Dona Heloísa Pires, essa professorinha maravilhosa. Dona Heloísa, um abraço. Obrigada, querido, para a dona Eva também. Ela educou muito bem o filho, graças a Deus. Lembrança, Cátia, Luizinha, Vicente, os netos, todo mundo aí, viu? Paz e bem. E você aceita meninas e gente. Obrigada. Beijão. Paz e bem.